Com certeza, o que achamos difícil, muitas vezes, vai passar, né? Vai passar como está passando também o nosso período de ausência pastoral, né? Nós cremos em Deus que dentro de pouco tempo nós teremos aqui já o nosso líder e estará conduzindo esta igreja aos pés do Senhor Jesus com equidade, com equilíbrio, com inteligência, e tudo contribui para a honra e a glória do nosso Deus. Que Deus esteja abençoando a todos nós, a igreja na decisão a ser tomada, mas com certeza ela será com a orientação do Senhor. A mensagem de hoje diz assim, sobre o primeiro de todos os mandamentos, né? Um texto muito conhecido, mas que serve para que nós tiramos dele alimento para nós também. Está registrado no Evangelho de Marcos, no capítulo 12, verso 28. Marcos 12, verso 28. Diz assim o texto da palavra de Deus. Aproximou-se dele um dos escribas que tinha ouvido disputar e, sabendo que eles tinham respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo mandamento, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E o escriba lhe disse: muito bem, mestre. E com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro Deus além de ti. E que amá-lo de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a alma e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: você não está longe do reino de Deus. E já ninguém lhe ousava perguntar coisa alguma. Deus nos abençoe. Irmão André nos dirige a Deus nesse momento. Amém. Amados, podeis assentar. Nós sabemos que os estudiosos da Bíblia, da Palavra de Deus, e principalmente do Velho Testamento, onde está o Pentateuco, o Torá, sabemos que nestes livros, 5 primeiros da Bíblia, escritos por Moisés, estavam os mandamentos da lei de Deus. E não eram poucos os mandamentos. Segundo o estudo que já pudemos obter a respeito, eram 613 mandamentos, dos quais Moisés era responsável em julgar todos eles, principalmente na trajetória para Canaã, no deserto, com aquele povo que era um povo obstinado em errar, em desobedecer a palavra de Deus. Então apenas Moisés estava ali no comando para julgar aquele povo. E eram muitos mandamentos, são coisas que eram simples. E que depois Arão, seu sogro, falou com Moisés: Moisés, não parece que você esteja tão
desgastado com todo esse trabalho de julgar todas as causas. Arruma responsáveis por 50, por 100, por 1.000, por 10.000, para julgar essas causas menores, são mais simples. E a causa que muitas vezes é difícil para eles tragam a você que tem a iluminação de Deus para fazer esse julgamento. E parece que o Senhor Deus já estava encaminhando todas essas coisas e já tinha chamado Moisés ao monte e dado a ele as tábuas da lei, que era 10 mandamentos. Então, de 613, Deus trouxe para Moisés 10 mandamentos, que ali estava restrito todos os 613 mandamentos. Mas Moisés organizou aqueles grupos para julgar as pequenas causas, e ele ficou com as causas maiores, que estava inserida nas tábuas da lei, que eram os 10 mandamentos. Amados, esse escriba era um escritor da lei, ele que escrevia as leis. E ele, vendo Jesus disputar no templo com os doutores da lei, ficou impressionado com a sabedoria que Jesus respondia às perguntas que eram feitas. E em determinada reunião ele também resolveu perguntar. E eu quero saber agora dele, desses 10 mandamentos, qual que é o principal deles? E ele fez essa pergunta: Senhor, qual é o principal dos 10 mandamentos? E Jesus, então, olhando para ele, disse: é amar a Deus sobre todas as coisas, ter Deus como único Deus, e ao próximo como a ti mesmo. O segundo, semelhante a este, é o próximo como a ti mesmo. Então o Senhor Deus havia reduzido 613 para 10, e Jesus reduziu os 10 para 2, que é suficiente mesmo, é abrangente aos 10. Mas Jesus disse uma palavra àquele escriba, que ele ficou talvez atônito, ficou decepcionado. Imagina se o Senhor viesse a mim hoje e dissesse: você não está longe do reino. Ó Deus, quanto tempo eu caminhei na tua presença, quanto tempo eu vivi contribuindo na tua causa, pregando o evangelho, participando das reuniões, fazendo tantas coisas, e eu não estou dentro do reino. Não estás longe do reino. Há quantas pessoas estão frequentando igrejas, membros de igrejas até, e que não está longe do reino, infelizmente não está no reino. Precisamos acordar para esse detalhe. Lá no livro de Jeremias, no capítulo 8, verso 20, diz assim: passou-se a cega e chegou o verão, e não houve salvação. Amados, nós estamos aqui a cada domingo pela manhã, alguns vêm, outros não, uns ouvem e outros não, mas não está havendo salvação. Não está havendo interesse no povo em aceitar o Senhor Jesus Cristo na sua vida. Isso incomoda, isso tira as pessoas, de muitas vezes, das suas atividades seculares, das suas responsabilidades com os seus amigos, com a sociedade. E isso tem trazido um prejuízo muito grande na causa de Deus, das pessoas não aceitarem Jesus, porque vai atrapalhar a minha vida. Quantas vezes isso tem acontecido? Então vamos apenas frequentar, vamos apenas ser membros, vamos apenas contribuir, vamos apenas falar de Jesus, mas eu não tenho certeza de salvação mesmo, então vou caminhar com a igreja. Pode ser que ao entrar no reino do céu, a primeira igreja batista de Congonha, eu possa entrar também junto com ela. Amados, a salvação é pessoal, a salvação é individual. Se cada um de nós não chegarmos perto da pessoa do Senhor Jesus e confessarmos os nossos pecados e sabermos que somos culpados das mazelas que praticamos, embora muitas vezes nós achamos que não temos muita culpa. Eu, por exemplo, fui criado num lar evangélico, eu não vivi uma vida totalmente dissoluta, uma vida de pecado, uma vida de transgressão à palavra de Deus no seu total desprezo, não. Mas também, muitas vezes, poderia ter feito muita coisa que não fiz. E muitas vezes vamos vivendo assim, esperando a misericórdia de Jesus na nossa vida naquele dia. Não te iluda, não. Nós temos o conhecimento da palavra de Deus
e precisamos nos inteirarmos a ela a cada dia, a cada momento, não somente no domingo aqui, pela manhã e à noite, muitas vezes à tarde, quando há um evangelismo, mas precisamos, dia a dia, palmilhar na lei do Senhor, que nos faz aptos para vivermos para a vida eterna. Como diz o salmista, ensina-me a contar os meus dias de tal maneira que eu possa alcançar um coração sábio. Um coração sábio é um coração que tem sabedoria de salvação, sabedoria de que Jesus Cristo salva. Nós vimos durante o período bíblico quantas pessoas que tiveram a oportunidade de entrar no reino com o Senhor Jesus e não entraram. Andaram com o Senhor Jesus e viram os milagres que o Senhor Jesus fizera, mas eles não decidiram aceitar Jesus. Quanto coração duro existia naquela época e através dos tempos, e não é diferente nos dias de hoje. Haja visto, os irmãos podem ver quantos lugares desses aqui vazios. Eu fico impressionado porque um jogo de futebol pode começar às 10 horas da noite, normalmente 9h30, as pessoas saem daqui, vão para o Mineirão, vão para o lugar de apresentação do seu time, e ali ficam. E se houver prorrogação, ficam também. E se houver decisão por pênalti, ficam também. Não saem, não. Mas nós temos a dificuldade de ficar na casa de Deus por algum tempo a mais. Haja visto, o horário rompe e as pessoas ficam incomodadas e acham que está demais, estão falando fora do horário de Jesus, não aceitam isso. Mas nós vimos essas pessoas que andaram com Jesus, por exemplo, Judas era o tesoureiro dos apóstolos, né? Judas era o tesoureiro dos apóstolos, infelizmente era ladrão. E a palavra de Deus diz que ele era filho do diabo. E ele não se salvou mesmo. Diz a palavra de Deus que ele era filho do diabo, filho da desobediência, filho da perdição. Jesus fez milagres, Jesus andou com Judas e os demais discípulos, fazendo tudo aquilo que fez e que está registrado nesse livro, mas Judas nunca teve a intenção de obedecer à palavra de Deus. E Judas foi aquele que, na hora mais difícil que Jesus estava passando, ele chegou e traiu o mestre. E Jesus sabia disso, mas era para que se cumprisse a Escritura. Então, Judas andou com Jesus, viveu com Jesus ali por um período praticamente de 3 anos e não o aceitou como seu Salvador. Quantas vezes você tem vindo à igreja, você tem ouvido a palavra de Deus e o pregador diz, você precisa de Jesus na sua vida, e você acha que não. O meu curso é o bastante, o meu emprego é o bastante, a minha posição na sociedade é bastante, eu não preciso de Jesus. Mas quando chegar a última hora da vida, você vai ver que nós não temos nenhuma validade de nós. Temos que buscar na pessoa de Jesus a força para vencer todas essas dificuldades. Outra pessoa que ficou bem perto de Jesus foi o ladrão na cruz, né? O ladrão tinha 2, e para maior vergonha do Senhor Jesus, ou para envergonhar mais o Senhor Jesus, eles colocaram o Senhor Jesus no meio de 2 ladrões. As pessoas chegaram ao cúmulo de crucificar Jesus, debochando de Jesus, como se ele fosse um daqueles ladrões. E ele, então, estava no meio daqueles 2 ladrões, e um debochando. Se você é o Filho de Deus mesmo, se faz tudo que o pessoal está falando que você faz, desce da cruz, salva-te a ti mesmo e a nós também. E o outro ladrão, sentindo as suas misérias, suas mazelas, ele disse, você não teme a Deus? Nós estamos aqui porque nós merecemos. Mas esse homem não merecia estar aqui. E ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus, olhando para ele, disse, hoje mesmo, porque eu vou morrer daqui a pouco, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso.
E aquele ladrão foi salvo e o outro não. Podemos imaginar a distância das cruzes de Jesus, uma de um lado, outra do outro. Eu fico a pensar que é a mesma distância, se for uma diferença pouca. E um teve a oportunidade de entrar no reino, mas o outro não teve essa oportunidade de entrar no reino de Deus. Amados, nós precisamos atentarmos para esse detalhe, nós precisamos dessa salvação. Sem essa salvação, como diz o apóstolo Paulo, nós somos mais miseráveis dos homens, somos os mais indignos dos homens. Então atente para isso, atente para Jesus, porque pode ser que ele venha hoje para você, pode ser que ele venha amanhã para mim, pode ser que ele possa voltar para todos, nós não sabemos o dia exato. Em um outro texto, um jovem, diz a palavra de Deus que era um jovem de qualidade. Ele tinha boas qualidades, aquele jovem. E ele vendo Jesus, ele disse assim, eu quero saber o que eu preciso fazer mais para entrar no reino de Deus, que eu tenho feito tudo que está escrito. Então ele perguntou, bom mestre, o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna ainda mais? E Jesus disse a ele, por que me chamas bom? Bom não há senão aquele que está no céu. O Senhor Jesus tinha colocado no lugar do homem pecador, recebendo as nossas culpas. Então, quando ele andou aqui neste mundo, ele estava realmente condenado pelos nossos pecados. Ele não se achava bom porque ele estava levando todas as nossas dificuldades. Mas Jesus, então, perguntou para ele, sabe os mandamentos? E ele, ironicamente, disse, quais são? Não matarás, não furtarás, não adulterarás. Ah, isso eu tenho feito desde a minha meninice. Então, você quer ser perfeito, né? Como diz a irmã Sônia. Se nós quisermos ser salvos pela lei, temos que ser 100%. Então, Jesus disse, vejo que quer ser perfeito. Então, vai e vende tudo quanto tens e vem e segue-me. Mas ele retirou-se triste, ele retirou-se totalmente desalinhado da vontade de Deus. E a Bíblia não dá mais notícia sobre aquele rapaz, sobre aquele jovem que dizia ser de qualidade. Também temos Pilatos, né? Que chegou a lavar as mãos, dizendo, eu não tenho culpa nenhuma na morte desse homem. Mas ele sentia muita culpa, porque ele podia soltar, ele podia condenar, ele podia libertar, mas por medo das autoridades superiores ele não o fez. E assim, então, também Pilatos lavou as mãos, e diz o irmão Dari, saudoso, que ele está lavando as mãos lá no inferno até hoje, né? Então, todos esses andaram na presença de Jesus e não tiveram o prazer de entrar no reino. Amado, quantas vezes temos ouvido falar de Jesus? E temos ouvido falar pelas mesmas pessoas, pela mesma mensagem que às vezes nos cansa, né? Você pode ser que teve alguma igreja domingo passado, seja aqui ou em qualquer outro lugar, e ouviu essa mensagem, e você pode dizer, mas isso aí eu já ouvi em tantos lugares, mas você precisa colocar a palavra de Deus na sua vida. Deus é maravilhoso, Deus é grande, Deus é importante na vida de cada um de nós. Eu me lembro da irmã, peço licença, da irmã Sandra, num dia dirigindo a escola bíblica dominical, ela contou uma experiência de um menino que perguntou ao pai dele, papai, qual é o tamanho de Deus? Lembra, irmã? Lembra, né? Claro. Qual é o tamanho de Deus? Você sabe exatamente qual é o tamanho de Deus? Então a irmã disse que o pai daquele menino viu um avião passando bem alto e perguntou, que tamanho é aquele avião lá em cima? E ele respondeu, é pequeno, né? Aí o pai dele, a mãe dele levou ele no aeroporto, ou o pai, e mostrou um daqueles internacionais, né? Que tamanho é esse avião? O que você acha? Nossa, é grande, né? E a irmã disse assim, o tamanho do nosso Deus é exatamente a distância que nós estamos dele, né? Se você está perto de Deus, você tem um Deus grande. Você estiver longe de Deus, você não terá nenhum Deus capaz de resolver os seus problemas, porque você não está alinhado à vontade de Deus. Amados, eu fiquei impressionado ao abrir a caixa preta de Dário. Não sei quantos já fizeram isso. Mas quando ali dá aqueles relatos, da ciência, dos astros, dos planetas e das estrelas, eu fiquei impressionado com aquilo, né? Os estudantes devem saber isso muito melhor do que eu.
Mas uma coisa que me impressionou é que nós temos no mundo, no espaço, várias galáxias, várias regiões denominadas por galáxias, e nós estamos numa das galáxias, na Via Láctea, que quando Deus falou que faria de Abraão uma grande nação, que seria mais que as estrelas do céu, e Galileu Galilei, com seus aparelhos da época, constatou que no céu tinha 1.014 estrelas. Depois ele aumentou um pouco mais para 1.036 estrelas. E hoje nós sabemos que só na nossa galáxia tem mais de 100 bilhões de estrelas. E sabemos que existe 10 bilhões de galáxias. Isso é pouco, irmão, para os irmãos saberem que Deus tem um universo. Não é essa Congonhas aqui, não. Não é essa Minas Gerais, não. Não é esse Brasil, não. Não é esse mundo aqui, não. Porque isso é muito pequeno diante da grandiosidade de Deus. Deus tem sustentado a humanidade de acordo com aquilo que Ele criou. Então, naquele relato eu vi que tem uma estrela maior, e ela chama Canis Majoris. E o mesmo comentarista, o mesmo professor, disse que igual a ela existe 20 estrelas. E que uma estrela daquela não passa entre o espaço que tem entre a Terra e o Sol. É muito difícil para a gente entender, né? É muita coisa esse mundo de Deus, esse espaço sideral, que nós não temos nem noção, e nem os cientistas chegaram às conclusões totais ainda, né? É muita coisa, e Deus atentar para a minha vida. Por isso que eu gosto do Salmo 8. A irmã Sônia sempre fala isso. Eu quando vejo o céu, as estrelas, o sol, eu fico a pensar, quem é o homem mortal para que o Senhor se lembre dele? Quem sou eu, Senhor, para que o Senhor lembre-se de mim? Contudo, um pouco menor do que os anjos o Senhor nos fez, e de glória e honra o coroasse. Também fiquei vendo naquela aula de ciência de que, enquanto nós estamos durante o dia respirando o oxigênio, muitas vezes já contaminado pela mão do homem, pela vontade do homem, mas Deus faz com que durante o dia esse ar se renova através das plantas, através das árvores, através da vegetação, que desprende o oxigênio durante o dia para nós. E agora à noite ele absorve o gás carbônico. É uma coisa impressionante que Deus faz com a gente. Muitas vezes a gente não atenta, por que estou vivo hoje? Porque Deus manteve a minha vida através das plantas, através do oxigênio gerado para a minha vida. E eu não dou nenhum valor a esse Deus que faz tudo por mim. Isso não é coincidência, não. Isso não é o acaso, não. Nós temos um Deus que cuida não somente dos seus, mas também daqueles que não o temem. Deus dá vida, Deus dá recursos, Deus dá situações confortáveis, esperando que um dia as pessoas se reconheçam e que possam servir de maneira integral. Também vi naquela aula que, se você pegar uma folha do seu jardim, lá da árvore, lá do seu jardim, e levar a um computador moderno, você vai ver que tem mais circuitos naquela folha do que numa metrópole. Se você pegar um ovo de galinha e levar um computador moderno, você vai ver que tem mais circuitos. Não é eu que estou falando, lá está escrito, lá na caixa preta de Dário. Ele tem mais circuitos do que um computador moderno. São coisas de Deus. Aquilo ali serve no momento de alimento. Se você colocar em determinado lugar, daqui uns dias é um animalzinho, e vai gerando e vai multiplicando assim a vida. Deus tem feito para nós o melhor. Deus tem dado a você tantas coisas que você pode analisar e pensar assim, eu não mereço tudo isso, eu não mereço tudo isso. Mas você ainda não atentou para a salvação de Deus. Deus quer a sua salvação. Deus quer que você se entregue de maneira incondicional a Ele. E que seja hoje o dia aceitável. Muitas vezes não temos vivido a vida que realmente seja digna diante de Deus, mas passamos a vivê-la daqui para frente. Que Deus esteja nos abençoando e nos dirigindo para que possamos viver, não como aquele escriba que escrevia as leis, mas não
cumpria as leis, né? E aquele escriba ficou muito envergonhado, porque ele não participava, ele não estava longe do reino de Deus. Quantas vezes estamos juntos dos que estão cantando e louvando a Deus, mas estamos fora do reino. E para isso nós vamos entoar um hino 237, e que fala sobre o assunto, né? E se for possível projetar aqui para que o auditório possa cantar junto, nós agradecemos, porque nem todos têm um hinário. 237. Tão perto do reino, mas sem salvação. Tão perto, porém, sem Jesus, sem perdão. Vamos lá. Deixai os pecados e o vosso temor, chegai-vos agora, Jesus Salvador. Cantemos. Tão perto do reino, mas sem salvação. Tão perto, porém, sem Jesus, sem perdão. Ó, os pecados e o vosso temor, chegai-vos agora, Jesus Salvador. Ó, vinde a Jesus, chegai-vos, chegai-vos ao bom Salvador. Tão perto que eu vejo os remidos cantar, da graça de Cristo que os veio salvar. Aí ainda quereis no pecado viver, enquanto o perdão Deus vos quer conceder. Ó, vinde a Jesus, chegai-vos, chegai-vos ao bom Salvador. Morrer sem ser salvo, sem paz, sem Jesus, perdidos para sempre em tormentos sem luz. Ó, considerai ao convite, atendei, e sem mais demora Jesus vos rendei. Ó, vinde a Jesus, chegai-vos, chegai-vos ao bom Salvador. Amados, está diante de vós a palavra de Deus. Aceite Jesus na sua vida. Se você já é um crente, mude o seu comportamento e melhore a sua vida cristã, melhore a sua vida espiritual. Deus tem tanto para lhe dar, tanto para lhe oferecer, você nem imagina. São coisas que Deus faz por nós, que nós não temos nem noção do que Deus fez no dia de hoje para cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, e que nos leve para os nossos lares, nos dê uma semana abençoada na presença do Senhor Jesus. É o que eu desejo a todos. Eu quero que o irmão Renato ore ao Senhor, agradecendo pelo culto.